Então, aqui é a questão 3 e a gente tem nela que um elétron ele é lançado entre duas placas eletrizadas. Ele é lançado em uma velocidade, né, o V0, que é 6 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo, e em um ângulo de 45 graus. A direção do campo elétrico, formado por isso tudo aqui, é voltado para cima. Então, a força elétrica do elétron é voltada para baixo. Não tem força empurrando ele. E a velocidade horizontal, que vem para cá, ela é constante. Ou seja, a gente vai utilizar as fórmulas, né, de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. E, né, a velocidade vertical subindo vai fazer, né, obviamente, ele subir. E aí ele vai diminuir aqui no topo e vai descer. E, além disso, o campo elétrico, ele é uniforme em todos os pontos entre essas placas. E aí, a gente também tem que a distância entre elas duas é de 3 centímetros e o tamanho delas, né, esse L aqui é de 12 centímetros. E a gente vai, para saber se esse elétron vai atingir atingir a placa negativa, que é a letra A gente, né, tem que saber se ele vai ser menor do que 3 ou maior do que 3 centímetros. E para resolver isso, a gente primeiro precisa descobrir algumas coisas. A força elétrica do elétron, a sua aceleração e sua massa e a sua carga. A massa e a carga a gente já tem, porque são valores absolutos. São da carga é de 1,6 vezes 10 a menos 9, e a da massa, que é 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. E aí a gente vai substituir isso na fórmula de força elétrica, que é F, que é igual a Q vezes E, né, com setinha. E aí, substituindo, vai ser Fe, que é igual a 2 vezes 10 a 3 vezes 1,6 vezes 10 a menos 9. E fazendo a conta, a gente tem que a força elétrica é igual a 3,2 vezes 10 a menos 16 newton. Porque força é newton. E agora, para a gente descobrir a aceleração, a gente vai, né, porque ele precisa da aceleração para atingir a placa negativa, a gente vai usar a fórmula da força resultante, que a gente já sabe, né, que a força elétrica e a força resultante é igual, né, ou seja, a força resultante aqui, que é a fórmula que é m vezes a massa vezes a aceleração. A força resultante a gente já tem, que é 3,2 vezes 10 a menos 16, que é igual a 9 vezes 11, 9,11 vezes 10 a menos 31. E o azinho que a gente quer descobrir. Aí a gente passa o A pra cá, e esse 3,2 vezes 10 a menos 16, a gente passa dividindo por esse 9,11 vezes 10 a menos 31. Então, fica 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 sobre 3,2 vezes 10 elevado a menos 16. E o resultado, né, você divide aqui, e aqui você mantém a base e subtrai os expoentes, então fica 0,35 vezes 10 a 15 metros por segundo ao quadrado. E agora, a gente vai precisar da fórmula
das fórmulas do movimento retilíneo uniformemente variado para descobrir a distância vertical que o elétron atinge. E a gente vai decompor esses vetores indicados aqui, ó. Que é esse aqui para cima e esse outro aqui pro lado. Na horizontal, na vertical e na horizontal. E aí, a gente vai considerar esse vetor apontado para cima como Vx. E esse vetor na horizontal como Vy. E a gente vai calcular multiplicando a velocidade V0 esse V0 aqui, pelo cosseno de 45, né, apresentado na questão. Então, fica que, né, primeiro a gente vai fazer o Vx, que é igual ao V, vezes o cosseno de 45 graus. E aí fica aqui o Vx é igual a 6 vezes 10 elevado a 6. E, né, que é essa velocidade dada pela questão, o V0 aqui, vezes o cosseno, né, de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ou seja, Vx é igual a 3 vezes 10 elevado a 6, raiz de 2. A gente faz as contas e dá nesse resultado. E a mesma coisa acontece com o VY, é a mesma resposta. Que é 3, 10 a 6, raiz de 2. E aí, a gente vai adicionar todos esses valores que a gente encontrou, né, esse Vx, na fórmula de MRUV, que é a fórmula de V2, que é igual ao V0, V2, mais 2A delta S. O delta S, ele vai ser o nosso D. O V será a nossa velocidade final. Que vai ser igual a 0, né? E que ele vai estar em seu ponto mais alto, ou seja, ele vai ter a menor velocidade. E aí também vale lembrar que essa aceleração, ela é negativa, porque a sua força resultante também é. Ou seja, aplicando a fórmula, vai ficar 0, né, elevado a 2, que é igual ao 3 vezes 10 elevado a 6, raiz de 2 elevado a 2. Menos 2 vezes 0,35 vezes 10 menos 15 vezes 10. E a gente vai usar isso aqui tudo para descobrir essa distância essa distância vertical. Aí, ok. A gente passa esse aqui pro outro lado. 2 vezes 0,35 vezes 10 é 15 vezes o D, junto com o D, né? Que é igual a 9 vezes 10 a 12 vezes 2. Que aqui a gente, né, fica raiz de 4, raiz de 4 é 2, e aqui multiplica, vira 9
3 vezes 3, 9. E aqui multiplica e fica 6. 6 vezes 2 fica 6. E aqui fica 12. Ok. Aí aqui, fazendo a multiplicação, fica 0,7 vezes 10 a 15 de 9, 10, 12, 2. E a gente passa o 0,7 dividindo. Multiplicando esse 2 pelo 9, que fica 18, né? E aí fazendo as contas todas a gente tem que o D é igual a 25,7 vezes 10 a menos 3 metros. Ou seja, a gente transformando para centímetros fica 2.570 vezes 10 a menos 3 centímetros, ou 2,57 centímetros. Ou seja, ele não vai atingir a placa negativa, porque a placa, ó, ela tem a distância, né, de 3 centímetros, e ele atingiu só 2,57 centímetros, ou seja, não atinge. Agora, na letra B, a gente vai descobrir em que ponto a gente vai determinar em que posição o elétron atinge uma dessas placas. Então, né, como a gente viu, ele não vai atingir a placa negativa, porque ele foi até os 2,57 centímetros. Então, não atinge. Então, a gente agora vai ver se ele atinge em que ponto ele atinge a positiva. E para descobrir isso, a gente vai usar a fórmula de movimento retilíneo uniformemente variado, essa aqui. E esse V e esse V e esse V0, eles são iguais, só que o V, ele vai ser negativo, porque o elétron, ele vai estar subindo e depois ele vai cair, negativo. Então, essa velocidade final dele caindo vai ser negativa, e vai ser nessa velocidade que a gente descobriu antes, de 3 vezes 6, 3 vezes 10 elevado a 6 raiz de 2. E substituindo, a conta vai ficar menos 3, né, que é a parte negativa, vezes 10 elevado a 6 raiz de 2, que é igual ao 3 vezes 10 elevado a 6 raiz de 2. A parte positiva é menos 0,32 vezes 10 a menos 15 t. Que essa fórmula aqui a gente vai descobrir o tempo. A gente vai estar usando para descobrir o tempo. E aí, ok, resolvendo a questão, a gente passa esse menos 32 para cá, positivo. E o T também. E aí, vezes o 6. Ok. E aí, porque a gente, né, soma esses dois aqui. Ok. Aí agora a gente, né, deixa eu ter aqui sozinho, que é igual ao 6 vezes 10 a 6 raiz de 2 sobre
o 0,32 vezes 10 a 15. Isso aqui fica igual a 17,14 vezes 10 a menos 9 raiz de 2. Ok, a gente descobriu o tempo. E como a gente tem o tempo e a velocidade, a gente vai utilizar o... Aí agora a gente vai utilizar o VY, que é a velocidade na horizontal, para descobrir a distância que ele atinge, né, da placa positiva. Então, né, a fórmula da distância, que é igual a V vezes T, vai ficar D, que é igual a 3 vezes 10 a 6, raiz de 2, vezes 17,14 vezes 10 a menos 9, raiz de 2. Aí fica D, que é igual a 102,84 vezes 10 a menos 3 metros. Aí a gente transforma e aí fica 10.284 vezes 10 a menos 3 centímetros, ou 10,284 centímetros. Ou seja, na letra B, a gente tem que o elétron atingirá a placa positiva na posição de 10 centímetros, 220 e 84.